Com um mundo profundamente transformado pela pandemia da Covid-19, muitas dúvidas passam pela nossa cabeça, né? Como serão os cenários para o próximo ano? E para a gente ter uma ideia do que vem por aí, nós aqui do Reclame conversamos com alguns experts do nosso mercado publicitário para saber o que podemos esperar, né, da indústria da comunicação no ano que vem. O ano de 2020, sem dúvida, entrou para a história. Vivenciamos mudanças profundas, equivalentes a uma década. Em apenas alguns meses, tudo foi reajustado. Nosso jeito de trabalhar, estudar, socializar, o cuidado redobrado com a nossa saúde. Reaprendemos até a importância de lavar as mãos. O impacto foi grande e todos nós sentimos na pele, diariamente, como um vírus que veio de tão longe pode mexer drasticamente com a vida de todos nós. Sabemos que a Covid-19 afetou em proporções globais os setores da economia, área da saúde, política e social. E um setor que também sentiu diretamente o impacto dessa doença foi o mercado publicitário. As marcas, as agências precisaram entender e se reinventar num período curto para atingir o público que se tornou mais seletivo e mais digital. Seguramente a comunicação e o mercado não serão as mesmas, é lógico, né? A gente passou por um momento de uma grande catalisação e aceleração de comportamentos, entre eles comportamentos digitais, entre eles a autorreflexão do consumidor, um consumidor mais crítico, ou seja, a comunicação não será a mesma. O que aconteceu nesse período foi, as pessoas tiveram a obrigação, mais do que isso, né, tiveram necessidade de experimentar. E quando elas experimentam coisas novas, a gente começa a implementar seguramente novos comportamentos e uma nova cultura. A mudança no consumo de mídia durante o período de isolamento foi inevitável. Com mais tempo em casa, ficamos exigentes com o tipo de mídia e com a qualidade do conteúdo que estávamos e estamos consumindo. E a gente quer saber o que podemos esperar em 2021 após uma revolução na comunicação e no jeito de fazer publicidade. A pandemia trouxe uma série de transformações que já vinham acontecendo, elas foram aceleradas. Então acho que a gente pode imaginar que o ano que vem a gente vai entrar com um mercado bem transformado. Então um mercado onde os hábitos de consumo de e-mail sofrem algumas mudanças. A gente ficou exposto há muito tempo em casa, as pessoas consumindo TV de uma outra forma, o digital de uma outra forma e as marcas se comportando de uma outra forma também. Mas falando mais de propósito, mais orientada para aquilo que elas acreditam e menos só para vender produto. Então acho que esse balanço entre uma comunicação mais transacional e comunicação mais de atributos de marca vai ser a tônica do ano que vem. Então vai ser um ano bem interessante para a comunicação. Na verdade, eu acho que a gente vai ter uma mudança em dois planos. Primeiro no plano emocional e também no plano racional. Que a gente está no meio de uma ruptura, numa divisão entre eras. Saindo da era do excesso e entrando na era da essência. E as marcas têm que repensar a forma como elas comunicam a sua essência para os consumidores, para os seus clientes. Então a gente tem que prestar muita atenção no lado emocional em resgatar a essência e no lado funcional em como estabelecer uma conexão direta com os consumidores.
Ano que vem a gente vai ter que correr muito atrás, né, do que aconteceu esse ano, mas sou muito otimista, acho que ano que vem a gente vai poder construir boas coisas e eu tenho uma expectativa muito grande de que a gente carregue um legado positivo de colaboração, né, acho que a gente está num ano em que a gente conseguiu, por conta do distanciamento, perceber muito mais um ao outro e colaborar. Então eu tenho uma expectativa de que a gente tenha lideranças cada vez mais preocupadas com diversidade e inclusão, que isso não seja só uma situação que a gente viveu muito forte esse ano, mas que seja um legado e que a gente carregue essa consciência de que a gente é interconectado uns aos outros, interdependente, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa indústria, seja nos nossos negócios. Então eu tenho assim, essa expectativa que esse legado continue positivo para o ano que vem, a gente possa continuar crescendo e evoluindo cada vez mais. A pandemia mostrou para as marcas e para as agências o comportamento de um consumidor que busca experiência e não apenas produto e serviço. Ou seja, a publicidade precisou ficar mais humanizada, passando, na maior parte de suas mensagens, sentimentos ligados às condições humanas. Acho que é importante para reforçar esses laços da comunicação e do desenvolvimento humano, desenvolvimento comercial, desenvolvimento do capitalismo, que é o que impera no mundo. E um ano que transformou a comunicação, ou melhor, comprovou a importância da comunicação. E para o ano que vem, eu acho que qualquer previsão nesse momento pode ser precipitada. Acho que a gente tem que ir cada dia uma agonia, fazer o caminho ao caminhar, menos pânico e menos, acho que o lado histriônico diante das dificuldades que vão aparecer, mais ação, mais serenidade e um pouco mais de união. Eu acho que sair fazendo previsões e às vezes que são previsões que acabam não se concretizando, frustram muitas pessoas e acabam criando um clima de animosidade. Isso não é bom. Se a gente tiver humildade em encarar um dia de cada vez e vencendo os desafios, tentando maximizar o impacto positivo para o maior número de pessoas, a gente vai ter um ano bom, mesmo que ele tenha dificuldade pela frente. Acho que tem muita oportunidade para as agências de propagandas amadurecerem e tentarem ajudar o negócio, entender o momento das empresas e ver se elas podem participar disso, ao invés de tentar o clássico oportunismo de fazer ideias para ganhar prêmios. Então, uma hora que a propaganda pode se reinventar, encontrar um sentido muito maior. Criatividade é a maneira com que a gente resolve os problemas do mundo. E a gente pode demonstrar isso. A gente tem criatividade, é nossa munição. A gente não é cientista, a gente não é médico, não é enfermeira, mas a gente tem criatividade. A gente tem que usar isso para ajudar, de alguma maneira, para resolver o problema. Se a produção está limitada, a criatividade não pode estar. Então a gente tem que ser mais criativo do que era antes. Você tem a possibilidade, com várias ferramentas, de criar uma campanha que é super interessante. Can't touch this. 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 Stop. Touch time. I can't touch this. Mais do que pensar como é que vai ser a propaganda depois disso, como é que vai ser a criatividade depois disso, é que sociedade a gente vai ter. Como é que a gente vai começar a consumir novamente, como é que a gente vai viajar, como é que a gente vai se locomover, como é que a gente vai se comportar em locais cheios de gente. Ainda não se pode prever como será o futuro da comunicação no mundo pós-pandemia. É difícil fazer qualquer aposta para cenários que vamos encontrar no próximo ano. Alguns comportamentos digitais dão uns insights, mas não podemos prever o futuro nem saber como será de fato os dias e anos seguintes.
A única certeza que temos é que encontraremos um mundo profundamente transformado pela pandemia. E isso tem uma ligação direta com o jeito de se fazer comunicação.